manhã. E à noite é o nosso culto em família. Amém, querido? Às 18 horas. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Nós leremos do verso 1 ao 10. Você encontrou, pode dizer amém. Vamos lá, diz assim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento especial na Tua casa, onde, ó Deus, desfrutamos da liberdade de entoar cânticos espirituais ao Teu nome, a liberdade que nós temos de Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Ó Deus, pelo privilégio que nós temos de carregar conosco uma Bíblia, a Tua palavra escrita, Senhor. Obrigado porque nós podemos meditar nela, falar sobre ela, Senhor, nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, te pedimos que o Senhor nesta noite venha mover os nossos corações, guiar-nos em tudo quanto falarmos. Guia também, Senhor Deus, o nosso coração para ouvir, inclinando, ó Deus, o nosso coração à palavra revelada nesta noite, edificando as nossas vidas, ó Deus querido, na voz do Espírito Santo, na influência do Espírito Santo, no agir do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, assim nós oramos e já te agradecemos. Se você concorda comigo, diga amém. Muito bem, meus amados, venham aqui ao versículo 12, saltei o versículo 11, né? O capítulo 11, perdão, venham ao capítulo 12. E nesse capítulo 12, Paulo
numa sequência do capítulo 11 também, ele vem defendendo o seu apostolado, o seu ministério. Lembre-se que Paulo está sofrendo ataques fortíssimos, críticas fortíssimas. Nenhuma delas tem fundamento. E Paulo a todas responde com espírito de mansidão, com o espírito de Cristo, como nós falamos quarta-feira passada. Aliás, nas duas últimas quartas-feiras. E aqui, no versículo 12, não é diferente do versículo 11. Tá tendo um sinalzinho aí, irmãos? Hã? Jesus está voltando? É a trombeta? Samuel, a trombeta está soando, Samuel. Descobre aí, Samuel, onde é que é esse negócio. Enquanto Samuel está descobrindo aí, deixa eu voltar para cá. Eu até, irmãos, eu pensei ali, esse sermão talvez seja um dos mais rápidos de todas as quartas-feiras, pelo menos de 2023, né? Não sei, Deus o sabe. Eu só comecei, né? Eu penso que vai ser rápido. Mas às vezes o negócio vai mais tarde. Mas Paulo vem aqui defendendo o ministério, o apostolado. E ele, como eu falei no capítulo 10, Paulo, ele até ali de uma forma, respondendo aos seus críticos, ele diz, olha, essa jactância de vocês, essa maneira de se gabar aí, só mostra, ele termina o capítulo 10 com essa fala, só mostra que vocês não são sábios, que lhes falta sabedoria, vocês ficarem se gabando. Enfim, Paulo não quer fazer isso, ele não está se gabando, embora parece que se faz necessário ele dizer algumas coisas, algumas experiências que ele teve. E aí ele não gosta, repito, ele não se sente bem em ter que falar sobre isso, mas em meio à defesa do chamado, do ministério, do apostolado, da obra que Deus fez por intermédio da vida dele, inclusive a igreja de Corinto foi, vamos assim dizer, fundada por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. E aqui nesse versículo 12 ele começa a falar exatamente, ele rasga o coração dele aqui, né? Paulo rasga o coração para mostrar uma experiência sobrenatural. Ele, inclusive, fala aqui meio que na terceira pessoa, ele diz que conhece um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, no versículo 2 aqui. Ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo está falando de si mesmo, mas, como eu falei, ele não quer se gabar, e ele não está se gabando, ele não quer que pareça isso, ele não quer parecer que vai se gloriar. É tanto que mais na frente ele disse, se eu me gloriasse com isso, ainda assim seria verdade, mas eu prefiro me gloriar nas fraquezas. E aí, a minha reflexão nessa noite é exatamente sobre o aguilhão, ou o espinho na carne, e a graça de Deus. Que eu acho que é isso que Paulo queria que os irmãos da comunidade de Corinto entendessem, e é isso que eu quero que você entenda hoje. Que é isso que importa para nós, é isso que vai fazer a maior diferença nas nossas vidas, em dias difíceis, nas adversidades, nas lutas que nós temos que enfrentar, sobre as críticas que enfrentamos, sobre as perseguições que enfrentamos, o espinho na carne que cada um possa carregar. O que mais importa, portanto, seria a graça. Mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre essa questão do terceiro céu, né? Dele ter sido arrebatado ao paraíso. No versículo 2, como eu disse, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele, lá no versículo 4, diz assim, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então,
Veja a experiência que Paulo tem, como ele falou no versículo 1, que era necessário que me glorie, ainda que não convém, mas ele diz, passarei a mostrar para vocês aqui algumas visões e revelações que eu tive do Senhor. Mas aí ele fala na terceira pessoa. Mas, muito bem, o que seria esse terceiro céu, né? Existe uma discussão, eu diria que até desnecessária, sobre quantos céus existem. Então, eu nem vou falar sobre isso. A questão é que o fato de Paulo falar sobre o terceiro céu, simplesmente ele quer falar sobre o quê? Ele quer dizer que o espírito dele atingiu, ele teve uma experiência, ele foi realmente tomado num êxtase com Deus, que seria impossível de ultrapassar. Ou seja, Paulo foi ao limite possível de uma experiência com Deus. Ele foi ao céu, literalmente. Às vezes nós oramos aqui, nós sentimos a presença de Deus e a gente fica feliz e tal, e diz, foi céu na terra. Vocês já ouviram essa expressão, irmãos? Foi céu na terra, naquela experiência maravilhosa. Choramos, nos alegramos, saltamos, profetizamos e cantamos e salmodiamos na presença do Senhor, e a gente dança na presença do Senhor, sentindo muita alegria, aí a gente diz, foi céu na terra. Enfim, o que Paulo está querendo dizer, eu não acho que a experiência dele foi tão, assim, semelhante a que nós sentimos a ponto de dizermos céu na terra, mas não, tem não. Mas o que Paulo está querendo dizer é que ele realmente foi a uma experiência sobrenatural que ultrapassa todos os limites, vamos dizer, né? Chegando realmente a um êxtase muito grande com Deus. Para isso eu vou me ater a uma palavrinha aqui para a gente entender um pouco disso. Seria a palavra paraíso, né? Preste bem atenção no versículo 4, quando ele diz, fui arrebatado ao paraíso. O terceiro céu, a mesma coisa, o paraíso. Pronto. Ok aí? Terceiro céu, paraíso, a mesma coisa. Essa palavrinha paraíso aqui, que aparece no versículo 4, que Paulo diz que foi arrebatado ao paraíso, ela tem uma sua origem num termo persa, que traz a ideia de um jardim cercado, murado. A ideia do paraíso seria a ideia de um jardim cercado. Normalmente, esses jardins cercados, eles eram... Eita, que já está precisando mesmo. Obrigado, meu irmão. Normalmente, essa palavra aqui se apontavam para o jardim dos reis, os jardins reais, né? Das pessoas poderosas, governantes, ricas, da sociedade antiga, entre os persas especialmente. E isso foi ali, de certa forma, ganhando significado entre os povos e as nações antigas. Ou seja, quando um rei queria honrar alguém, o que ele fazia? Ele convidava essa pessoa para passear com ele no seu jardim. Passear no jardim do rei já era espetacular. Agora, passear no jardim do rei com o rei, aí, meu querido, era a última. Você está me entendendo? O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu passeei com Deus no jardim de Deus. Dá para passar disso, irmãos? Dá para ultrapassar essa honraria? Dá para ultrapassar essa experiência sobrenatural? Dá para ultrapassar essa intimidade com Deus
Quando a gente às vezes sente coisas maravilhosas, a gente sente coisas espetaculares, e a gente experimenta momentos sobrenaturais e espetaculares com Deus, a gente diz, eita, foi tremendo, foi céu na terra, foi Deus purinho, né? Aquela coisa toda, a gente fica arrepiado, emocionado, e Paulo diz, tudo bem, isso é maravilhoso, eu não quero me gabar não, mas vou dizer uma coisa para você, eu fui arrebatado ao jardim de Deus. Quer dizer, eu passeei de mãos dadas com Deus no paraíso. Isso é tremendo, irmãos. Quando a gente lê Lucas, Evangelho de Lucas 23, 43, Jesus fala para aquele ladrão que foi crucificado ao seu lado. Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de, aliás, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Nas revelações ali também, Jesus diz ao vencedor, vou lhe dar o direito de comer da árvore que está lá no jardim de Deus. Ou seja, a ideia do jardim é exatamente o lugar, o paraíso, que é o lugar onde os santos, os salvos, os lavados e remidos, os crentes em Jesus Cristo, vão habitar com Deus eternamente. Paulo fez uma visitinha lá, irmãos, antes de se mudar definitivamente. Sensacional. É disso que Paulo está falando. É isso que Paulo descreve de forma discreta, sem a permissão de contar detalhes. Veja que ele diz, versículo 4, fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, palavras, ou seja, um negócio que não dá para descrever, mas ele diz, as quais não é lícito ao homem falar. A gente não pode contar as coisas, Paulo está dizendo. É igual um encontro com Deus, né? Acaba vendo o encontro com Deus e diz, eu não posso contar nada, só sei que é sobrenatural e tremendo. Se quiser, vai participar. Vai participar do encontro, né? Vai participar do encontro. É mais ou menos isso que Paulo está falando, só para a gente entender, lógico que num nível não ultrapassável. Ou seja, Paulo chegou exatamente no ponto, né? E depois dessa experiência sobrenatural que Paulo compartilha, e ele vem dizer, olha, não é sobre isso, eu poderia até me gloriar nisso, mas não é nisso que eu quero me gloriar, nessa experiência sobrenatural. Depois dessa glória toda que Paulo compartilhou de forma bem resumida, de forma breve, então Paulo vem e diz, eu vou falar agora do espinho na carne. Ou seja, ele parte para da glória para a dor. Da glória para a dor. É realmente um caminho inverso, né? Quando muitos de nós não evitamos, não desejamos, na verdade ninguém deseja, ninguém tem prazer nisso, só Paulo que ele coloca aqui no versículo 10, que ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, mas eu vou tentar explicar isso para você daqui a pouco. Mas a palavra que Paulo vai usar aqui, primeiro, para a gente entender, no versículo 10, ele diz, e para que não me... Versículo 7, tá, irmãos? Versículo 7, perdão. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, né? Da experiência que Paulo teve, experiência sobrenatural, jamais ultrapassável, né? Paulo chegou no limite. Então ele diz, para eu não me ensoberbecer com a grandeza dessa revelação, dessa experiência, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Foi-me posto um espinho na carne. A palavra aqui, traduzida por espinho, pode ser também traduzida por aguilhão, de repente a tradução que tem aí, tem alguém com essa tradução? Um aguilhão na carne, né?
poderia ser até mesmo uma estaca, né? Que lhe ultrapassasse, transpassasse. Enfim. Essa semana o Davi me perguntou, foi tu, Davi, que me perguntou? Foi Denise? O que seria esse espinho na carne? Foi tu, não foi? Alguém estava conversando comigo, disse, o que é o espinho na carne? Existe uma discussão muito grande, existem vários posicionamentos, né? Tem gente que acha que Paulo sofria com enxaqueca, tem gente que acha que Paulo tinha problemas de visão, né? Tem gente que acha que Paulo tinha febres reumáticas, tem gente que acha que Paulo sofria com uma sequência de tentações, tem gente que achava que Paulo tinha problemas de crise existencial, no sentido, será que eu deixo ou não deixo o ministério, o apostolado é difícil demais, enfim. As pessoas, o que é possível? Sim, todas essas considerações têm possibilidades. Mas, uma delas me chama mais a atenção, que é o posicionamento de Martinho Lutero, que eu também acho que é a mais apropriada. O próprio texto nos mostra o quanto Paulo sofre com aquilo que ele chama de espinho na carne, quando ele diz no versículo 10, pelo que sinto prazer, e essas coisas que ele vai mencionar, são exatamente as coisas que Deus, vamos assim dizer, colocou como um espinho na carne para ele não se ensoberbecesse, mas tivesse sempre na total dependência de Deus, que são as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias, por amor de Cristo, de tal forma que ele se sente fraco, e assim ele sabe que está forte. Mas enfim, essa seria também o posicionamento de Martinho Lutero, esse é o meu posicionamento. De repente você acha que Paulo tinha problema de visão, e isso deixasse ele triste, né? Se a Georgiana tivesse na época lá, resolvia o problema do apóstolo Paulo, né? Sabe que o posicionamento de que Paulo tinha um problema de visão é bem forte o argumento, porque Paulo mais tarde escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, ó, veja com que grandes letras vos escrevo, que o pessoal diz, olha, tá vendo? Paulo tinha dificuldade de enxergar, tinha muita dor de cabeça até por isso, né? Por isso que ele escreveu assim, com letras garrafais, né? Mas enfim, deixa essa história para outro momento. A gente percebe exatamente que é algo que traz muita dor na vida do apóstolo Paulo, como diz, o espinho na carne, ou um aguilhão na carne, ou uma estaca que ele transpassa, é algo que realmente traz muita dor. Por isso eu falei aqui, depois da glória, a dor. Paulo fala de experiências sobrenaturais, mas ele vem aqui se gloriar na dor, porque nessa dor o poder se aperfeiçoa. O poder é aperfeiçoado. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, porque não só por que significa ou o que seria esse aguilhão, mas eu vou chamar a sua atenção para o propósito, que eu acho que é mais importante. É como que na discussão se a serpente lá no jardim do Éden, ela falou ou não falou, pastor? É literal aquilo ali? Ela realmente abriu a boca e falou ou não falou? Eu disse, meu irmão, se ela falou ou não falou, não interessa. O que interessa é o que ela disse. O que ela disse que é importante. Então, para mim ela falou de fato, mas se ela falou ou não falou, para mim não faz diferença. O que faz diferença é o que ela disse, que é o que eu tenho que prestar atenção. E aqui, da mesma forma, eu quero chamar a sua atenção para o propósito deste aguilhão, deste espinho na carne. Esse espinho na carne, ele vem exatamente para reduzir qualquer tendência de exaltação orgulhosa na vida de Paulo. É uma verdadeira rédea no ego do apóstolo Paulo, segurando o apóstolo Paulo
realmente com seus pezinhos no chão, porque Paulo poderia até andar por sobre as águas, viu, irmãos? Mas enfim, esse espinho na carne aqui, eu estou falando no sentido figurado, tá, irmãos? Mas esse espinho na carne tem um propósito, é o propósito realmente de manter Paulo humilde, Paulo realmente no sentido de que ele devia ser lembrado, que apesar dessa experiência sobrenatural, ter andado no jardim de Deus, ele ainda era um homem entre os homens. Apesar de toda aquela experiência sobrenatural, Paulo não podia se esquecer que ele era apenas um homem entre outros homens. Irmãos, se nós nos esquecermos disso, pode ter certeza que a queda é grande. No dia em que nós nos esquecermos que somos homens andando entre outros homens, se nós acharmos que somos algo, que nós somos até sobrenaturais, que nós somos mais do que alguma coisa, obviamente nós temos um tesouro, né? Paulo fala a respeito de um tesouro em vaso de barro. Nós somos apenas um vaso de barro e temos um tesouro, né? O Espírito Santo de Deus, o Evangelho, a palavra, a revelação, aquilo que nos foi dado. E isso realmente nos torna diferentes, mas lembrem-se, somos barro como qualquer pessoa lá fora é barro. Somos homens entre outros homens, mulheres entre outras mulheres. Esse espinho na carne, na vida de Paulo, tinha exatamente esse propósito de segurar o apóstolo Paulo, apesar de toda a experiência sobrenatural. Uma vez eu ouvi um pregador falando, e ele dizia o seguinte: sabe por que você ora tanto? Ora a Deus pedindo prosperidade, pedindo riqueza, e Deus não te dá? Ele diz: porque se você receber esse dinheiro, essa prosperidade, você vai se desviar. Portanto, Deus te deixa pobre, que é para você continuar crente. Isso porque Deus conhece os nossos corações. Deus sabe quem é quem na caminhada. E se você quer ir para o céu, e Deus sabe que você quer ir para o céu, Ele não vai entregar nada para você que venha realmente corromper o teu coração. Ou seja, esse espinho na carne, Paulo diz assim: Deus, tira esse espinho. Por 3 vezes, Paulo diz: orei ao Senhor, tire-me esse espinho da carne. E a resposta é: não. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. É aqui que está exatamente a glória na vida do apóstolo Paulo. É aqui que Paulo quer se gloriar. É nisso que Paulo... Por isso Paulo diz: pelo que sinto prazer nas lutas, nas tribulações. Não que Paulo seja um masoquista, um doente mental, mas Paulo, pelo contrário, tem essa experiência, essa intimidade tão profunda com Deus, a ponto de ele ser assistido nas suas fraquezas. E eu vou falar para você um pouco sobre essa questão da graça. A graça, meu irmão, é tudo que nós precisamos, acredite. Por isso Jesus diz para Paulo: a minha graça te basta, é suficiente. O grande problema na vida de muitas pessoas é quando a graça não é suficiente. Quando as pessoas precisam de algo mais. Para ser crente, precisam de algo mais. É por isso que algumas coisas não nos são dadas, nós não recebemos, para que nós entendamos que a graça é suficiente, irmãos. A graça é suficiente. Paulo orava para que lhe fosse tirado esse aguilhão, mas Deus respondeu a oração de Paulo como faz tantas vezes, e às vezes, muitas vezes, não entendemos, não aceitamos até. Deus diz: não vou tirar esse mal, né? Não vou tirar esse espinho, não vou tirar esse aguilhão, mas eu vou te dar graça para suportar
esse aguilhão até o fim. Amém? Deus nos dará graça. E com essa graça, a gente pode enfrentar qualquer coisa, irmãos. Podemos suportar qualquer coisa. Podemos atravessar qualquer deserto, qualquer batalha, qualquer exército. Com a graça, nós podemos fazer qualquer coisa. O impossível acontece. O problema é que às vezes a gente entende que o impossível é realizar os desejos egoístas do nosso coração. E não é. Bem, Deus nem sempre nos livra do mal, mas nos capacita a vencê-los. Deus não nos priva das adversidades, mas nos capacita a vencer cada uma delas e até ultrapassá-las. Sair, atravessá-las. Deus pode até não nos livrar do inimigo, mas Ele nos capacitará a atravessar o inimigo. Deus pode até não retirar a barreira, a muralha, o obstáculo, mas Ele vai te capacitar, Ele vai nos capacitar a atravessar esse obstáculo. Se esse obstáculo não for removido, pode ter certeza que você vai atravessá-lo em nome do Senhor Jesus. Amém? É disso que Paulo está falando, é nisto que Paulo se gloria. Não nas coisas maravilhosas, porque tem gente que só conta testemunhos. É óbvio que existe o testemunho, irmãos, e ouvir testemunho é terrível, né? Mas tem gente que só conta testemunho assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus... Então, Paulo não queria se gloriar em ter passeado no jardim de Deus. Paulo está se gloriando em meio às adversidades, porque ele passa pelas lutas dando glória a Deus. É muito mais sobrenatural, parece, ver a pessoa na prova e dando glória a Deus. É a pessoa ir na fornalha e o fogo não a queimar. É a pessoa sair do barco e ir andar por sobre as águas. É a pessoa ver Faraó chegar aqui na sua cola e a sua dianteira ver o mar vermelho e aí de repente ele olhar para um lado e para o outro e dizer, Senhor, o que é que eu faço que eu não sei? E Deus dizer para ele, toca nas águas. Diga ao povo que marche. Esse tipo de experiência é muito mais marcante do que ganhei um carro novo, estou com um apartamento novo na beira-mar. Paulo recebe essa promessa e também essa mesma realidade da graça, que tudo pode, irmãos, tudo pode, a graça é suficiente para tudo. Por isso Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, né? Naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Bota aí na tela aí, irmão. Me ajuda. Cadê a mídia? Filipenses 4, 13. Tá aí. No 3, irmão. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tudo posso naquele que me fortalece. É a graça. Se você... Puxa aí o versículo anterior a esse daí. O 12. Puxa aí. Mídia, me ajude. Não tem não, 12. Está aqui? Apareceu? Olha aí Paulo dizendo... Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo
posso naquele que me fortalece. É a graça. Eu já viu Paulo reclamando, Paulo choramingando, pastor, a luta é grande, é muita adversidade, é muita luta, não tem choro não, irmão, choro e ranger de dente é no inferno. Choro e ranger de dente é no inferno. Paulo vive o céu na terra. Graça de Deus, em meio à adversidade, em meio à luta, em meio, como ele diz no versículo 10, em meio às fraquezas, às injúrias, às necessidades, às perseguições, às angústias. E é glória a Deus. Amém? E é glória a Deus. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu quero chamar a sua atenção na resposta do Senhor, no versículo 9, quando ele diz, então ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aqui o te basta é um verbo. E esse verbo, ele indica que a graça de Deus, ela é infalível. Esse verbo, ele é como se fosse um verbo auxiliar da expressão, para a expressão graça. A minha graça, o te basta, é exatamente no sentido de que a graça é infalível. Em toda e em qualquer situação, circunstância, a graça de Deus te basta, é infalível. Você consegue entender, irmão? Na hora da perseguição, na hora do aperto, na hora da angústia, na hora da adversidade, na hora da batalha, na hora da luta, na hora dos açoites, das injúrias, das calúnias, na sua tristeza, na alegria, na escassez, na abundância, na hora que você estiver chorando, na hora que você estiver sorrindo, a graça de Deus, ela é infalível, ela nos basta. É isso que Jesus revelou ao apóstolo Paulo, deu como promessa, e que Paulo testificou como verdade, experimentou como verdade. Você não entende não, irmão João? Posso lhe ajudar. A força humana, aos olhos de Deus, é fraqueza, porque é confiar na carne, é confiar nas próprias habilidades. Portanto, Paulo diz, eu não confio na minha fraqueza, e quando na minha força, e eu, quando estou fraco, é quando todas as minhas habilidades estão sendo atacadas, e eu não posso mais confiar nelas. Todas as minhas forças estão sendo atacadas por todos os lados. E eu não posso confiar nelas porque elas realmente não podem me ajudar, as minhas habilidades. E Paulo diz, então aí eu estou fraco. E ele diz, e é exatamente nessa situação em que eu reconheço a minha fraqueza, que eu reconheço que eu não posso resolver a situação, que eu não posso suportar a situação, é que eu sou revestido de força. E essa força vem do alto. E aí ele diz, aí é o que eu sou forte. Forte não na carne. Quarta-feira passada eu falei que Paulo diz, olha, nós não, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O senhor estava aqui quarta-feira passada? O senhor lembra da explicação? É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, embora estamos aqui, carne e osso, e aí o espinho na carne, lembra que Paulo é homem entre os homens, porém, ele teve uma experiência sobrenatural. Mas ele prefere gloriar-se em quê? Nas adversidades, nas lutas, nas dores, porque ele consegue suportar por causa da graça de Deus. E ali é onde ele mostra a sua força. Não sei se o senhor conseguiu entender, irmão João, depois de tanto ir, voltar aqui, Paulo faz isso também, né? Enfim, a ideia de a minha graça te basta, de que essa graça
ela está cheia de uma força infalível. Eu quero encerrar mencionando que essa graça infalível, essa graça suficiente, essa graça que nos basta, ela pode se manifestar, e você deveria, se não estiver experimentando, deveria experimentar coisas como essa em alguns aspectos da sua vida. E eu vou só mencionar alguns delas aqui. Essa graça, ela é suficiente, ela nos basta nos dias de cansaços físicos. Quantos aqui já sentiram-se cansados? Chegam esgotados. De repente passou o dia trabalhando pesado e chega dizendo, eu vou lá na igreja hoje. Ou então, eu ainda vou fazer meu devocional. Eu ainda vou dobrar meus joelhos e eu vou clamar a Deus. Não, ainda hoje eu vou pregar o evangelho porque me pesa a obrigação de pregar a palavra de Deus. Cansado ou não, a minha graça te basta, é suficiente em meio ao cansaço físico. Ah, mas eu estou cansado, mas tem alguém doente, eu vou ajudar essa pessoa doente. Não importa qual seja a situação, a graça vai ser suficiente no dia do cansaço, meu irmão. A graça será suficiente para o dia da dor física. No dia que você se machucou, quebrou alguma coisa aí, sei lá, caiu, doeu, ou uma dor muito grande, ficou muito machucado. Mesmo assim, a graça de Deus é suficiente, te faz capaz de suportar tamanha dor e ainda dizer glória a Deus. Eu ouvi uma historinha, e aí eu não sei se é verdade ou se é fato, né? Que um homem foi visitar uma jovem que estava numa enfermidade mortal, já nos últimos dias, né? Uma enfermidade dessas malignas. E aí o homem levou um livrinho, e esse livrinho, o conteúdo do livro era um conteúdo muito cheio de autoestima, né? Cheio de alegria. E ele trouxe o livro e começou a ler para essa jovem. E a jovem pegou e disse assim, eu conheço esse livro. Enquanto ele lia para ela, a jovem disse, eu conheço esse livro. Aí ele disse, você já leu esse livro? Ela disse, não, eu escrevi esse livro. Mesmo atravessando tantas dores da sua enfermidade, ela tinha escrito esse livro cheio de otimismo, cheio de alegria. Compartilhou muitas coisas maravilhosas em uma situação de extrema dor. A graça, ela é exatamente suficiente para que no dia da dor, né, ela nos faz capaz de suportar e conseguir avançar, conseguir ir em frente. A graça é suficiente para nos ajudar diante das oposições, das perseguições, daqueles que se levantam contra nós, contra a fé, contra o nosso estilo de vida de adorador em espírito e em verdade. Enfim, Paulo teve que enfrentar isso o tempo todo, né? As críticas, enfrentar aí seus opositores, seus perseguidores. Foi preso, foi apedrejado, açoitado, enfim. Ele continuou, nunca cedeu, nunca mudou o evangelho, nunca negociou os princípios do evangelho. A graça era suficiente. Gente, só para você ter uma pequena noção, Paulo poderia ter sido um dos principais
magistrados da época, ocupado. Paulo, de repente, poderia ter ocupado até um cargo máximo entre os judeus. Paulo era um dos melhores legisladores da sua época, como um fariseu. Ele era um espetáculo, talvez um garoto prodígio, promissor, uma carreira promissora, e de repente ele considera tudo isso esterco por causa do evangelho. E Paulo começa de perseguidor a perseguido, sendo cancelado por tudo e por todos. E nem por isso Paulo, mesmo diante das perseguições, dos cancelamentos, das oposições, Paulo não negociou a fé. Irmãos, eu estou gastando um tempinho nesse negócio aqui, porque a gente está vivendo dias em que as pessoas com medo de serem canceladas, com medo de perder amizade, com medo de perder seguidores, com medo de perder popularidade, com medo de dar errado alguma coisa na carreira, as pessoas, às vezes, vendem a sua fé. Como se a graça não fosse suficiente. Mas, pastor, se eu não fizer isso, eu não vou ser promovido. Mas, pastor, se eu não fizer isso, eu não vou ser aceito naquele meio. Mas, pastor, se eu não fizer isso, eu não vou ganhar dinheiro. E tem gente se vendendo por pouquíssimo. Como se a graça não fosse suficiente. Então, eu estou dizendo para você, a graça é suficiente, meu irmão, diante das oposições, diante das situações mais adversas que você tiver que enfrentar nessa sociedade corrupta, que jaz no maligno. Não importa se você vai ter prejuízo ou não, se eu vou ter prejuízo ou não, se formos ou não cancelados, a graça nos basta. Não importa se as pessoas vão nos aplaudir ou não, ou se até mesmo vão nos apedrejar, a graça nos basta. Não importa se seremos popular ou não, se seremos amados ou odiados, a graça é suficiente. Amém? A graça nos basta. Uma última coisa que eu quero mencionar aqui, a graça ela é suficiente. Dizia na vida de Paulo, paz de suportar as calúnias, né? Como ele mesmo coloca aqui no versículo 10, as injúrias, os insultos, as mentiras que falavam sobre ele, por exemplo, dizer, Paulo é especialista em escrever carta, mas quando ele está aqui, a mensagem dele é muito fraca, é fraco, e eu fico, como eu falei semana passada, meu Deus, se Paulo era fraco na mensagem dele, imagino que diriam de mim, talvez realmente não iam parar para ouvir-me. Enfim, a graça nos basta. A glória da vida, escute, a glória da vida é que encontramos em nossa fraqueza a maravilhosa graça de Deus. A glória da vida, meus irmãos, é que nós encontramos em nossa fraqueza a maravilhosa graça de Deus. Porque sempre que nós estamos experimentando dos extremos nas nossas vidas, nós estamos, na verdade, tendo uma oportunidade com Deus. Todas as vezes. O extremo na minha e na sua vida é uma oportunidade em Deus. Todo o extremo que nós vivemos é uma oportunidade da manifestação da maravilhosa graça de Deus. Amém? Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Eu acho, irmãos, que nós
nós temos que nos tornar mais religiosos. Eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas dizer, rapaz, tu é muito religioso. Alguém já acusou você de religioso? Se não estão acusando, tem alguma coisa errada, irmão. Nós temos que nos tornar mais religiosos. Como assim, pastor? Se aquele povo que ora, sabe? Aquele povo que ora. Aquele povo que anda com a Bíblia. Aquele povo que cita a Bíblia. Aquele povo que diz, olha, a palavra de Deus diz isso, meu irmão. Aquele povo que diz assim, posso orar por você? Não? Tudo bem. Eu vou orar por você na minha casa. Aquele povo que diz, ei, vai para onde? Vou para a igreja. De novo, tu não foi para a igreja ontem? Vou, e amanhã eu vou de novo. Porque tem encontro de casais, eu vou de novo. Mas ontem tu não estava na igreja orando? Estava. E já foi hoje de novo, por culto de doutrina, fui. E amanhã tu vai de novo? Vou, eu sou crente. Religioso. Já orei 3 vezes hoje, já li minha Bíblia. Nós temos que voltar a ser religiosos, irmão. Aquele povo que ora todo dia, que lê a Bíblia todo dia, que dá glória a Deus. Opa, hoje tem coisa lá na igreja, eu vou. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente tem que voltar a ser esse povo. Para a gente experimentar a graça. Para a gente experimentar a graça. A gente está tão atolado nesse mundo, no secularismo, no mundanismo, que a gente não tem vontade de orar. Os crentes não têm vontade de orar. Não tem vontade de ler a Bíblia. Não tem vontade de congregar. Que espécie de crente é esse? Pelo amor de Deus. Está precisando da graça. Está precisando de um espinho na carne, um aguilhão, assim, um negócio bem... Tá. Eu conheço gente que quando está na prova, chora, dobra o joelho, chora. E ora, e ora. De manhã, de tarde, de noite, busca Deus, busca Deus. Mas se tiver na bênção, rapaz, uma dificuldade, um desânimo para ir para a igreja. E quer passear, e quer fazer isso, aquilo, outro, mas para ir para a igreja é um cansado. Para orar não dá tempo, para ler a Bíblia não dá tempo. Mas vem a prova, vai de novo. Irmãos, não vamos deixar isso acontecer com a gente não, amém? Não importa se a gente vai passar privações ou não, se a gente vai passar perseguições ou não, isso aí de fato não tem que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar realmente se estamos na graça. Se está doendo ou não, mas está doendo, pastor. Vocês sabiam que o irmão Joel, antes de ontem ele fez uma cirurgia, né? O irmão Joel fez uma cirurgia, retirada da vesícula, não foi, irmão Joel? Aí eu até disse, meu irmão, ele recebe alta no mesmo dia? Não, recebeu no outro dia. E aí no outro dia que ele recebeu alta, ele veio para oração aqui. Com os negócios, os band-aid aqui, né? Aí ele até disse, pastor, acho que eu exagerei. Mandou uma mensagem mais cedo. Eu exagerei, pastor, acho que eu não vou poder ir para a igreja hoje não. E aí eu sentado aqui na frente, quando eu me levantei para vir pregar, que eu virei e disse, irmão Joel, eu para a igreja, sentindo dor. Por quê? Veio dar glória a Deus, né? Veio dar glória a Deus. Pronto. Pode ter certeza que você vai voltar muito melhor para casa. Porque, e pode até voltar doendo, irmão Joss. Me perdoe, você pode até voltar com as mesmas dores que você veio de lá para cá. Mas você vai voltar cheio da graça. E ela basta, viu? E ela basta.
Eu espero que você volte curado, sem dores. Mas a graça te basta, você sabe disso. Vamos orar. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos. Deus eterno, santo e bendito Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesse momento, e te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela revelação, ó Deus, e principalmente te damos graças por tua graça, pelo favor que o Senhor tem dado a cada um de nós. Deus, nesse momento, é confiando na graça do Senhor, que eu, ó Deus, juntamente com os meus irmãos, juntamente com toda a congregação, que nós levantamos o nosso clamor a Ti, que a graça não nos impede de clamarmos ao Senhor uma intervenção, ó Deus, sobre as adversidades que temos que enfrentar, sobre as lutas que temos que enfrentar, sobre as enfermidades que temos que enfrentar, sobre as dores que temos que enfrentar, os inimigos que temos que enfrentar. Sim, ó Deus, ó Deus soberano, poderoso, ó Senhor, veja, olha, ó Deus, cada causa de cada irmão aqui, cada clamor apresentado diante de Ti nesta noite, que o Senhor nos dê graça para atravessar as barreiras, as muralhas, ultrapassá-las e, ó Deus, cantar o hino da vitória lá do outro lado, ó Deus, e glorificarmos o Teu santo nome sempre, e Te darmos a honra, a glória que é devida ao Teu santo nome, em toda e em qualquer circunstância ou situação, meu Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o Teu poder sobre nós, capacita cada um de nós, a cada um, ó Deus, que está aqui nessa noite, que ouviu sobre a Tua graça. Que o Senhor nos renove, renova a Tua igreja, renova o Teu povo, renova a unção, renova o espírito de piedade dentro de cada um de nós, de fortaleza, ó Deus, renova sobre nós o Espírito do Senhor, ó Deus, que o Senhor nos capacite a cada dia, principalmente a entendermos, ó Deus, que é na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa em cada um de nós. No nome de Jesus, Senhor, que assim sejamos todos nós aperfeiçoados no poder. Queremos, ó Deus, vivenciar esses últimos dias como crentes cheios do poder de Deus, uma igreja cheia do poder, cheios da graça. Não sabemos qual é a circunstância que nos está proposta no dia de amanhã, mas tudo que eu Te peço, meu Deus, é que nós possamos marchar no poder de Deus, no poder de Deus, na unção do Espírito, na verdade do Evangelho, até que o Senhor venha nos buscar, meu Deus. É no nome de Jesus que eu Te peço, Pai, é no nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, a unção, o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, seja sobre a tua vida, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que recebe, diga amém. Aleluia! Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.